Estou-lhe a ligar pelo seguinte, eu estou a fazer uma reportagem no sentido de recordar o acontecimento de 1936 numa escola primária. Pois, não faço ideia, não. Só o senhor Manel. Em Porto de Mós, em 1936. Ai, não sei nada como é que foi, já não lembro. Então desculpe, minha senhora, em 1936 eu ainda não era nascido. Não sei nada como é que foi para estar a inventar, não sei. Nem todos ou poucas pessoas conhecem a história que vamos ouvir recordada por quem a viveu na primeira pessoa. Às 4h15 do dia 8 de dezembro de 1936, na escola que aqui existiu, onde hoje existe o quartel dos bombeiros voluntários, morreram em poucos minutos 36 crianças, mais cerca de 200 pessoas ficaram feridas. Havia pessoas sentadas nas janelas, havia os muitos que ficaram no átrio e nos corredores. O padre Galamba anuncia que vai eleger-se o presidente da Juventude da Ação Católica. Começa algumas explicações prévias e ouve-se um estalo de madeira a rasgar. Soa um estrondo medonho em uníssono com um pavoroso grito humano. E o pavimento abre-se ao meio, longitudinalmente, onde estão as crianças. Bate no pavimento do resto do chão. Este abre-se também, dando mais cerca de 3 metros àquele fatídico funil. Grita-se até poder. Levantam-se braços, estendem-se mãos, imploram-se auxílios impossíveis. O relato corresponde ao artigo de João Matias, publicado no Jornal do Portemosense em 1996, por ocasião dos 60 anos desta tragédia. Recordamos os acontecimentos, recuando a essa fatídica tarde de 8 de dezembro de 1936. O grupo de crianças da Cruzada Eucarística marcava presença nos encontros e celebrações religiosas que decorriam em Fátima, em Porto de Mós e noutras localidades da região. Talvez fosse previsível não encontrar uma única pessoa que tivesse assistido a este acidente, mas quis o destino que fôssemos bater ao lar da Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós. Clementina da Silva Vieira nasceu a 24 de julho de 1930. Tinha 6 anos quando, na tarde de 8 de dezembro de 1936, decidiu ir ver as meninas da Cruzada Eucarística, Associação Católica Juvenil. Meninas e rapazes pertenciam a isso eucarístico, que era, elas tinham um lenço como as enfermeiras. Há enfermeiras que têm um lenço com uma ponta atrás e 2 à frente, não é? E tinham uma cruz encarnada no clube da cabeça nesse lenço que usavam. E tinham usavam uma bata, que era o vestido, chamávamos os vestidos, era uma bata, que também tinha uma cruz à frente, encarnada, grande, que era para dizer que eram as meninas da cruzada. Era a cruz da bandeira. E depois, a gente pediu à minha mãe para nos deixar ir. E o meu pai tinha dito à minha mãe para não nos deixar ir. E ela cumpriu um bocado as ordens. Mas o meu pai foi para a casa e a minha irmã, como era mais velha, deixe-me ir, que é coisas das cruzadas dos meninos, e deixe-me ir. Clementina foi com a irmã mais velha, de mão dada, chegaram à escola primária onde faltava espaço. Furaram entre a multidão à procura de um lugar. Eu disse, mãe, eu não posso passar mais, que eu fico, quer dizer, isso falta de ar. Eu não posso passar mais, porque eu fico com falta de ar. E veio assim, então ficamos aqui, que a gente aqui já ouve bem. Aqui a gente ouve bem. E ficamos. Mas depois dessa conversa, eu com ela e tudo, a gente houve um estalo muito grande. Quando só o estalo foi o meio da casa, com o peso, que era muito, fez funil. Como fez funil, aquelas pessoas todas, as garotas, que eram da cruzada, estavam todas no meio, os garotos, também estavam no meio, e eles morreram todos. Aquele dia, aquela terça-feira, permanece ainda viva nos pesadelos de Clementina Vieira, hoje com 95 anos. Nunca esquece aquilo, nunca esqueceu. Eu tenho dias que dá-me a ideia que ainda lá estou.
Foi uma coisa, um estrondo, que só quem viu. Nem eu, nem ela, ferimento nenhum. A gente tinha muito sangue dos outros, assim espalhado no nosso corpo, no fato e tudo. Isso é que a gente tinha, mas nós as duas não apanhámos nada. Nada. Salvou-se Clementina e a irmã, mas Desidéria Costa Alves, de 50 anos, não teve a mesma sorte. Perdeu a vida na catástrofe. Ana Sousa, de 62 anos, é a sobrinha neta que está cá para contar a história. A minha mãe, nós vivíamos, a escola é na rua onde eu nasci. Foi na escola primária onde eu andei. E a casa dos meus avós é ao lado, o meu tio também esteve lá. E essa tia morreu na escola. Porquê? Porque depois quando a escola começou a deitar pedras, a bater, não é? E elas acabaram por ficar ali soterradas e acabaram por isso sempre a minha tia morreu porque ela caiu viva, mas depois morreu porque lhe caiu uma pedra. Toda a gente ouviu sempre falar do acidente da escola porque nós fomos criados a ouvir falar no acidente da escola primária. Por sorte, António Rodrigues Vala, que era um bebê de 1 ano, ficou com os pais em casa no dia 8 de dezembro de 1936. Passados quase 90 anos, António vê da porta da sapataria de que é proprietário a placa evocativa com os nomes e as idades de todas as crianças que faleceram naquela tarde. De vez em quando, há quem ali deixe flores. Vinha o sacerdote e vinha muita gente fazer umas orações pelas crianças falecidas e adultos. Mas morreu muita gente, mesmo adultos também faleceram. E as crianças estavam no centro da escola e depois as vigas eram madeira e aquilo ao meio partiu e fez funil. Os jornais da época retrataram dias depois aquela que viria a ser a maior tragédia do século XX no distrito de Leiria. A morte de 44 pessoas, maioria crianças, e centenas de feridos após ter abatido o pavimento de uma sala de aulas numa localidade onde não havia bombeiros e onde o socorro demorou a chegar. Os relatórios da catástrofe, disponível no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, data de 15 de fevereiro de 1936, informa que dos 262 feridos, alguns ficaram com incapacidade permanente para o trabalho. Dos 8 adultos que faleceram, 5 deixaram 20 órfãos, sendo que 17 destes ficaram desprovidos de recursos. Na sua maioria, as vítimas pertenciam à classe dos trabalhadores rurais e podiam considerar-se pobres. O relatório remete as causas do acidente para posterior investigação.